Nosso assunto agora são as doenças raras, é isso mesmo. Existem já catalogadas cerca de 7.000 enfermidades com essa condição. E cada uma delas afeta menos do que uma a cada 2.000 pessoas. A gente vai conversar sobre esse assunto agora ao vivo com a hepatologista, especialista em doenças raras, a Liliana Mendes, que está conectada aqui com a gente. Vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa questão, né, doutora? Bom dia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade, Wilker, de falar sobre um tema assim tão relevante, né? Nós temos um dia mundial para esclarecer e chamar atenção tanto para a população leiga quanto para a população médica, científica, para alertar que elas existem, né? Então, quando a gente coloca que doença rara é quando acomete até 65 pessoas a cada 100.000 pessoas, ou seja, como você falou, uma a cada duas pessoas, né, em uma população de 2.000 pessoas, a gente vê que isso é relevante, porque apesar de parecer pequeno, nós temos um país com 203 milhões de habitantes. Então, essas pessoas estão sobrevivendo com doenças raras e é necessário que a gente alerte para que esse diagnóstico precoce possa ajudar tanto a permitir com que eles cheguem com mais qualidade de vida, que tenham uma sobrevida maior, né, e que a gente possa intervir mais precocemente para evitar exacerbações. Certo, doutora. Para a gente começar, eu queria que a senhora desse exemplos de doenças raras que a gente pode dizer são mais prevalentes na nossa população. Tem como listar algumas? Então, a gente tem algumas doenças raras dentro do fígado e fora do fígado. Por exemplo, anemia falciforme é uma doença rara, em que a gente tem como pegar ela pelo teste do pezinho. Da parte do fígado, a gente tem a fibrose cística, que envolve assim, as espessas secreções que ficam tanto na via respiratória como no pâncreas, produzindo insuficiência pancreática. Nós temos na hepatologia também a deficiência de alfa-1 antitripsina, que acomete também o pulmão e o fígado, as pessoas podem ter cirrose por isso. Nós temos no fígado também a de Wilson, que é um acúmulo de cobre no fígado, fazendo com que a pessoa também possa ter cirrose. Outra causa de cirrose rara também é a hemocromatose hereditária, que é uma doença genética também rara, né? Então, assim, todos os dias a gente está entrando em contato com pessoas, com pacientes com doenças raras. E muitos demoram muito para ter esse diagnóstico, por também desinformação da população médica que os atende. Então, às vezes, quando a gente tem algumas doenças raras, o diagnóstico chega a retardar em 10 anos, 5 anos. E, às vezes, se a gente souber disso antes, a gente pode quelar o cobre no fígado, por exemplo, o ferro, tirar o ferro, e fazer com que esse fígado não sofra as complicações dessa inflamação continuada que acontece nessas doenças que não são detidas a tempo. Uhum. A importância, então, da conscientização para a população geral e para a comunidade médica também favorece o diagnóstico correto e o diagnóstico precoce, né? Quais são os principais desafios hoje Sim. para se fazer o diagnóstico das doenças raras? Olha, eu acho que a gente precisa fazer mais divulgação sobre isso, né? Então, quando a gente vê assim que, por exemplo, no Brasil, a principal causa de transplante de fígado é ligada à gordura no fígado. E a gente sabe que existem faixas de pessoas que têm a doença do fígado gordurosa por causa de alteração genética. Então, se a gente pode cuidar dessas pessoas antes, alertar que nem toda a gordura no fígado é causada por síndrome metabólica. A gente tem outras doenças raras e a gente precisa cuidar delas. Então, eu acho que a informação é o principal desafio hoje, para que a Uhum. gente possa ter sucesso. Outra questão é como que a gente vai identificar em testes genéticos. Os testes genéticos ainda têm um alto custo e a gente ainda precisa de ajuda, né, para caminhar no nosso país, para conseguir deflagrar uma abordagem genética, tanto diagnóstica quanto às vezes terapêuticas. Às vezes a gente precisa também fazer a reposição de algumas enzimas, algumas substâncias que faltam nesses organismos das doenças raras, e isso ainda é de alto custo, até porque, por ser raro, né? Então, assim,
Os estudos científicos também são feitos em menos larga escala. As drogas e os laboratórios que se interessam por essas situações também são em número menores do que doenças mais prevalentes, né? Então, acho que tudo isso somado a um desafio imenso que faz com que a nossa responsabilidade aumente muito, né? E agradeço intensamente, assim, a sua disponibilidade em nos ajudar a pensar, né, nessa situação, a falar sobre isso, porque hoje é o que a gente pode fazer de melhor, é divulgar. Com certeza, viu? E a gente está aqui para isso também, viu, doutora? Agora, para a gente entender um pouco melhor, a senhora falou sobre os custos. Custo de tratamento, custo de profissionais, medicamentos também acabam pesando bastante para as pessoas, pelo menos para a maioria da população. Como que o Sistema Único de Saúde está preparado para tratar as pessoas que têm doenças raras? Está muito difícil ainda, né? Nós temos que fazer testes genéticos. Por exemplo, uma doença familiar progressiva que dá uma colestase, que é a PFIC. Para fazer esse diagnóstico, a gente precisa de um teste genético. No SUS, a gente não tem acesso a isso, né? A gente não tem acesso a teste genético de uma maneira geral. Então, esses diagnósticos, muitas vezes, só são feitos depois que o paciente passa por um transplante de fígado. Quando a gente recebe o órgão, né? E a gente tem acesso a fazer algumas investigações. As reposições de enzima, então, assim, algumas situações a gente tem centros, muito poucos centros definidos no Brasil, para que a gente possa fazer o encaminhamento desses pacientes, são centros geralmente nas grandes capitais, e a gente precisa expandir isso, né? Porque cada vez mais a interiorização da medicina ela vem sendo necessária. E, às vezes, nós temos famílias, e a gente sabe assim, por exemplo, o casamento de consanguíneos, pais primos, parentes, isso aumenta a chance da pessoa desenvolver, né, uma doença rara, que possa ter ali a genética de um dos dois, quando eles são parentes, isso aumenta, né? Então, a gente precisa entrar nessas comunidades, né? Adentrar o Brasil. O Brasil é muito grande, é muito heterogêneo. E a gente tem que ter esse compromisso de entrar e fazer esses diagnósticos. Com certeza, viu? E a gente pode falar em sintomas ou geralmente as doenças raras são silenciosas? A que tipo de sinal a gente pode se atentar e procurar a ajuda de um médico especialista em determinada área? Ou não tem como fazer isso também? Só para você ter uma ideia, às vezes, por exemplo, o paciente recebeu um transplante de fígado por uma doença de Wilson, o tal do cobre, tá? Aí a gente vai rastrear as famílias. Aí a gente encontra um monte de familiares, ainda em situações bem precoces, onde a gente pode fazer um tratamento eficiente, não fazer eles chegarem à cirrose. Mas, às vezes, o que acontece na minha área é que o paciente só vai perceber que tem uma doença rara quando ele já tem olhos amarelos, barriga d'água, né, que é a ascite, quando ele tem um vômito com sangue por ruptura de uma variz de esôfago, né? Mas, na grande maioria das vezes, a gente não sente nada. Ou pode ser avaliado isso em um exame de laboratório, com alteração de enzimas do fígado, né? Então, a gente consegue pensar melhor nisso quando a gente sabe que existe. Então, por exemplo, chega no consultório da gente, um paciente de cirrose, a gente investiga todas as causas possíveis de cirrose, inclusive as raras. Então, em geral, a gente vai investigar a hemocromatose, a deficiência de alfa-1-antitrypsina, a doença de Wilson, mas ele já chegou em cirrose, tá? Os familiares dessas pessoas, se puderem ser alcançados, ainda sem sintomas ou com poucas alterações laboratoriais, é o ideal. Perfeito, doutora Liliana, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por compartilhar informações importantíssimas a respeito das doenças raras com quem nos acompanha. Acho que o essencial que a gente fez aqui hoje foi isso, né? Chamar a atenção para esse assunto, porque assim as pessoas pensam sobre isso e as pessoas conseguem buscar outras fontes de informação também para tentar um diagnóstico precoce. Ficou claríssimo aqui pela sua fala que é muito importante que esse diagnóstico aconteça o quanto antes para eficácia do tratamento. Até a próxima, viu? Um abraço. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.